Bom, então, dando continuidade ao estudo da obra Uma História da Filosofia, Grécia, Roma e Filosofia Medieval, de Frederick Copleston, ah, hoje a gente vai dar uma olhada no capítulo 4, a palavra de Heráclito, que vai justamente tratar da filosofia de Heráclito, certo? Só recapitulando, anteriormente a gente havia visto a questão toda dos pitagóricos, da sociedade pitagórica, então a gente entendeu a filosofia pitagórica, ah, que é toda a visão pitagórica, né, de que a arqué do mundo são os números, né, e que o, o mundo é constituído, na verdade, pelos números, que justamente cria essa harmonia das coisas. E, e que todas as coisas são formas geométricas, e as formas geométricas são em si numéricas, então, de certo modo, todas as coisas são números, né? E, enfim, a gente viu também, né, que os pitagóricos, eles tinham um certo caráter ascético, um certo caráter místico, né? Ao mesmo tempo que eles eram grandes estudiosos da música, da matemática e, como a gente viu, da filosofia, né? Então, dado o estudo dos pitagóricos, Copleston, agora no capítulo 4, vai falar sobre a filosofia de Heráclito, o pensamento de Heráclito, que às vezes é muito desprezado, até pelo próprio ensino que a gente recebe no ensino médio, né? A filosofia de Heráclito que a gente aprende no ensino médio, ela é muito, vamos dizer assim, diminutiva da filosofia, do pensamento de Heráclito. Porque o pensamento de Heráclito ele é muito mais grande do que aquilo que nos é ensinado na escola. Mas isso que a gente vai ver aqui agora. Bom, antes de introduzir propriamente o pensamento de Heráclito, a gente tem que lembrar um pouco antes, a gente tem que falar um pouco antes sobre a vida de Heráclito. Como eu havia falado lá na introdução, né, dessa série de estudos aqui dessa obra, o, o Copleston sempre nos diz para entender um pouco melhor sobre a vida do, do autor, né? Bom, então, o Heráclito ele vivia em Éfeso, né? Diferente dos filósofos anteriores que a gente estudou, né? E ele era um nobre efésio, né? Então, como eu havia dito também, ele tinha muito tempo para ficar pensando, né? Ele não tinha que se preocupar em trabalhar e tudo mais. E ele era um nobre efésio, ele receberia, né, um cargo de basileu da sua família, mas ele acabou negando e passou isso para o irmão dele. Ele viveu ali por volta dos anos 500 antes de Cristo, e justamente a questão toda, né, do Heráclito é que ele é um autor bem melancólico, até na própria escrita dele, e bem dogmático, assim, ele afirma muitas coisas sem necessariamente comprová-las, né? Então ele é um autor bem dogmático e bem sombrio, porque, assim, pelas afirmações dele, né, pelos trechos que a gente tem da obra dele, a gente vê que ele era uma pessoa até bem melancólica, depressiva, né? E ele desprezava até mesmo os homens do passado. Ele fazia críticas a Pitágoras, a Homero, a medicina, a religião e tudo mais, né? Inclusive, ele tem uma frase dele, assim, muito chocante, né? Ele diz o seguinte: os Efésios, né, que são as pessoas que vivem em Éfeso, os Efésios bem fariam em se enforcar todos os adultos e deixar a cidade para os rapazes imberes, pois expulsaram Hermodoro, o melhor homem entre eles. Né? Aparentemente, esse Hermodoro era alguém que o Heráclito ele admirava muito, né? Ele foi expulso de Éfeso, foi expulso ali da cidade, e aí Heráclito ele ficou com muita raiva do povo efésio. Mas ele tem bastante essa característica mesmo meio dark, assim, né? Essa característica dogmática e solitária, depressiva, né? Então ele vai disparar várias críticas também à tradição passada e, ao passado em si. Ele provavelmente teria sido panteísta, né? E isso vocês já vão entender melhor. Panteísta, só pra detalhar melhor, panteísta é justamente quem que acredita que tudo é Deus. Então, por exemplo, todas as coisas que existem são Deus, vamos dizer assim. Mas isso vai ficar claro para no estudo aqui posterior da filosofia dele, certo? Bom,
Então, adentrando na filosofia propriamente de Heráclito, a filosofia de Heráclito, um dos primeiros princípios fundamentais da filosofia de Heráclito, que a gente estuda até mesmo no ensino médio, é justamente aquela questão de que tudo flui, né? Tem essa frase, né? Tudo flui, que é do próprio Heráclito. E essa frase, tudo flui, é basicamente Heráclito tentando dizer que todas as coisas estão em constante mudança. Então, nada está permanecendo, né? Ou seja, para Heráclito, todas as coisas sempre mudam. Tudo, exatamente tudo está fluindo, tudo está mudando. Não há nada que permaneça, certo? E aí que vem aquela famosa frase que é atribuída a ele, mas provavelmente não é dele, que diz o seguinte: você jamais entra duas vezes do mesmo rio, pois novas águas estão sempre passando por você. Essa frase, ela exemplifica muito bem essa filosofia dele, porque Heráclito, basicamente com isso, né, nessa questão do tudo flui, ele estava querendo dizer que não há nada que permaneça. Então, por exemplo, quando você entra num rio, as águas que passam por você há 5 segundos atrás já não são as mesmas águas que passam por você 5 segundos depois. Ou seja, o rio já não é em si mesmo o mesmo que tinha sido 5 segundos atrás. E nós não somos as mesmas pessoas que fomos há 5 segundos atrás. Nós temos novas concepções, né? Então, Heráclito está basicamente dizendo: olha, todas as coisas estão em constante mudança. Tudo está mudando e não há nada que permaneça. Não há permanência, certo? Na filosofia, no entendimento de Heráclito, certo? E nesse sentido, até é importante pontuar uma crítica aqui, né? Para o entendimento. Se a gente fizer uma análise lógica, essa questão que Heráclito todo diz não faz muito sentido. Ela é até bem contra o senso comum, né, da gente. Ela não faz muito sentido se analisada logicamente, né? Porque ela cai em contradição. Se eu digo que tudo está em constante mudança, eu estou dizendo algo que permanece. Porque, veja, se ele diz tudo está o tempo todo em constante mudança, eu estou dizendo que algo permanece, que é o princípio, é justamente o princípio que está em constante mudança. Né? É meio paradoxal, assim, mas basicamente ele cai em uma contradição, talvez até performática aqui, né? Se a gente analisar logicamente, porque justamente não faz sentido. Se tudo está em constante mudança, até o princípio que diz que tudo está em constante mudança deveria também mudar. E em algum momento nem tudo estaria em constante mudança, entende? Então, esse princípio dele, né, da filosofia dele, embora seja muito importante, ele cai uma contradição lógica, se a gente analisar. Mas é só uma crítica a ser ponderada, né? Mas sigamos então o estudo, certo? Se fosse uma aula de ensino médio, rapidamente a gente conseguiria exaurir totalmente a filosofia de Heráclito. Geralmente, quando a gente estuda Heráclito no ensino médio, a gente só vai até aqui. A gente diz que Heráclito era o cara que dizia que tudo está em constante mudança e que você jamais entra duas vezes no mesmo rio, e aí a aula acabaria, certo? Mas o Copleston ele vai mostrar que a filosofia de Heráclito ela é muito mais profunda do que isso. Na verdade, até eu me espantei quando eu fui estudar que a filosofia dele é muito mais profunda e, se a gente analisar, muitas coisas que ele fala podem ser entendidas de certo modo e até mesmo aceitar isso, né? A filosofia dele tem muitos pontos interessantes. Não se baseia só nessa questão de que tudo muda. Tá. Mas então o que é essa coisa profunda de Heráclito? Que eu tô o tempo todo falando que eu vou falar, mas nunca falo. A questão profunda de Heráclito se baseia na disputa dos opostos. Antes da gente falar de tudo isso, a gente precisa falar da disputa dos opostos. A gente viu lá em Anaximandro que Anaximandro dizia que a disputa entre os opostos ela é algo injusta. Então, o que é a disputa dos opostos? Existem coisas que estão batalhando para existir no agora. Né? Então, às vezes, algo existe
só que algo deixa de existir para que esse algo exista. E que nesse sentido, essa disputa ela é injusta, né? Ou seja, ela dá vantagem a alguém em prol de outro. Então, uma substância existe e a outra deixa de existir. Então, uma está tendo prevalência sobre a outra e, nesse sentido, uma está tendo vantagem sobre a outra. E aí, segundo Anaximandro, esse conceito ele seria injusto, né? A disputa entre os opostos seria injusta. Mas Heráclito ele vai dizer que esse conceito de disputa entre opostos ele é fundamental para a existência em si. Em que sentido? Bom, isso vai ser clareado melhor, mas a gente precisa entender isso. A luta, a batalha, a guerra, a tensão entre os opostos, ela é fundamental para a existência, segundo Heráclito. E aí, inclusive, que ele vai criticar muito Homero. Homero, ele era contrário à guerra, né? Homero dizia que o homem só iria alcançar a paz quando ele parasse de guerrear. Mas aí Heráclito escreve contra Homero dizendo, olha, Homero, você não entendeu nada da realidade. A realidade, na verdade, ela só existe porque existe guerra, porque existe tensão entre as coisas que são opostas. Mas em que sentido que ele está dizendo isso? Bom, Heráclito, ele dizia que tudo é fogo. Então que a arqué, né, o princípio ontológico das coisas, o princípio do ser das coisas, é o fogo. Então o fogo, ele é aquilo que constitui todas as coisas. Todas as coisas são, no fim, fogo, certo? E o que é o fogo? O fogo, ele é o símbolo máximo da luta entre os opostos, da tensão entre os opostos. Por quê? Como assim? Porque o que é o fogo? O fogo, ele justamente ele queima algo, ou seja, ele tá numa tensão contra algo, certo? Ele tá tentando queimar algo, ele tá tentando destruir algo. Então, o fogo, ele tá numa constante luta para queimar algo, certo? Ele tá nessa tensão, certo? E essa tensão, ela precisa que algo exista para ser queimado, certo? O fogo, ele não pode existir se não existirem coisas para serem queimadas, né? Porque se não tiver nada para continuar alimentando o fogo ele vai acabar uma hora, né? Ele vai se esvanecer, ele vai desaparecer, porque vai acabar, vamos dizer assim, o combustível, né, para ele ficar queimando. Então, o fogo ele precisa sempre de algo para ser queimado. E é nesse sentido que a tensão é importante, porque toda a realidade é fogo e toda a realidade ela tá queimando, né? Ela precisa de algo para queimar. Então, essa tensão, essa disputa, ela é totalmente importante, porque veja, se a realidade é fogo, a realidade, para ela continuar existindo, ela precisa queimar algo. E se ela precisa queimar algo, ela precisa queimar o oposto. E aí justamente que existe a tensão entre os opostos. É como se todas as coisas, a tensão dos opostos, ela fosse fundamental, porque ela é o que mantém o combustível no fogo, vamos dizer assim, certo? Então, é de fundamental importância para Heráclito esse conceito de tensão entre opostos. De que o fogo ele precisa de algo para ser queimado, certo? Dado isso, tem um outro conceito fundamental em Heráclito, que é justamente a questão de que tudo é um. Que toda a realidade, no fim, compõe uma unidade. Ou seja, para Heráclito não existem diferentes substâncias, não existem diferentes coisas. O que existem são diferentes aspectos. Em que sentido? Bom, isso fica claro num trecho aqui de Heráclito, que diz o seguinte: é sábio ouvir não de mim, mas a minha palavra, o meu logos, e confessar de que todas as coisas são uma. Que todas as coisas são uma unidade. O que Heráclito está querendo dizer com isso? Ele está basicamente dizendo que todas as coisas, mesmo que existam diferenças entre eu e outra pessoa, entre eu e o livro, entre eu e o papel, entre eu e a mesa, embora exista diferenças entre eu e a substância, para Heráclito, essas diferenças, elas no fim compõem uma unidade.
uma unidade na diferença. Porque o que ele está querendo dizer é o seguinte: o a unidade, é a diferença. Ou seja, o que mantém a unidade das coisas é a diferença delas. Então, daí o Copleston vai dizer, né? O em suma, para Heráclito, é suas próprias diferenças. E as diferenças são elas próprias o São diferentes aspectos do Então, a unidade para Heráclito se baseia na diferença. Ou seja, é porque todas as coisas são diferentes que elas são uma coisa. Ou seja, todas as coisas são unas no sentido em que todas as coisas são diferentes entre si. Todas as substâncias são diferentes entre si. Embora para Heráclito não existam diferentes substâncias, né? Mas deu para entender. Ou seja, é o fato de eu ser diferente do livro que faz com que eu e o livro componhamos uma unidade entre eu e ele. Né? E aí, Heráclito ele vai basicamente dizer, então, que toda a realidade, embora tenha essas diferenças, toda ela é uma unidade. Ou seja, embora existam essas diferenças, a unidade em si, toda a realidade, ela compõe uma unidade, certo? É o que o Copleston chama de uno múltiplo. Ou seja, é uma coisa que é una, mas ao mesmo tempo é muitas, né? Ou seja, é uma coisa que todos nós compomos um uno, que ao mesmo tempo tem diferentes aspectos, né? Que tem uma multiplicidade embutida nele. E por que todas as coisas são unas e múltiplas? Justamente, aí a gente vai cair de novo naquela questão do fogo. As coisas não podem ser unas e singulares. Se existisse só uma substância, a existência deixaria de existir. Por quê? Porque se todas as coisas são fogo, e o fogo precisa de algo para queimar, então precisa haver mais que uma coisa. Né? Precisam existir várias coisas para que o fogo continue queimando e continue existindo. Ou seja, se o fogo é a existência, né? Se as coisas são fogo, se a existência em si é o fogo, ela precisa que existam coisas para serem queimadas. E nesse sentido, é por isso que as coisas precisam ter diferentes aspectos. Por isso que existem diferentes coisas para Heráclito, certo? É por isso que as coisas são unas e ao mesmo tempo múltiplas, e não simplesmente unas e singulares, certo? E essa é a análise total da ontologia, né, do estudo do ser de Heráclito. E é interessante, então, assim, que a gente essa primeira etapa, né, na verdade, essa é a profundidade de Heráclito, né? E essa é basicamente, a gente poderia até dizer que ele elaborou praticamente uma metafísica aqui, uma ontologia, um estudo do ser, sobre o que são as coisas e como as coisas funcionam, né? Então, para Heráclito, tudo isso que a gente acabou de falar, a questão de tudo ser fogo, tudo ser uma unidade múltipla, e a questão da importância da tensão dos opostos, tudo isso explica a realidade do ser. E não o bastante, né? A partir dessa ontologia, dessa metafísica, vamos dizer assim, de Heráclito, desse estudo do ser de Heráclito, que a gente poderia, inclusive, e é o que Heráclito faz, derivar uma ética. Não uma ética no sentido que Aristóteles vai tratar, né? Porque a palavra ética em si nessa época ainda nem existe. Mas, vamos dizer assim, ele meio que desenvolveu um pouco o que poderia ser chamado de ética, né? Então, a partir dessa filosofia, Heráclito vai criar uma ética. E como funcionaria essa ética? Né? Como que é o entendimento de Heráclito acerca da ética? E com as ressalvas, é claro, de que ele não produziu propriamente uma ética, tá? Eu tô extrapolando o termo aqui para melhorar o entendimento, certo? Mas o que Heráclito vai dizer? Olha, todas as coisas são unas, certo? E para ele, uma coisa que eu esqueci de dizer, mas que é fundamental também, existe uma razão universal, que é o próprio Uno, que corresponderia, por exemplo, à figura de Deus, que harmoniza todas as diferenças. Ou seja, embora exista a diferença entre eu e o livro, entre eu e o caderno, entre eu e o papel, entre eu e a mesa, entre a madeira, todas essas diferenças, elas são harmonizadas por uma razão universal, que é Deus, para que todas essas diferenças entre essas coisas
se harmonizem em uma singularidade que é o uno, que é o um. E essa razão universal, ela determina a mudança de acordo com para manter essa unidade, ou seja, as coisas mudam para sempre em direção nessa harmonia, né? Então, a natureza, o cosmo, as coisas, elas sempre estão mudando para ir em direção à unidade, né? Todas as coisas tendem, por fim, à unidade, né? Ou seja, a harmonização de Deus entre as diferenças para uma singularidade una. E aí que Heráclito ele vai dizer o seguinte: para Deus todas as coisas são justas e boas e certas, mas os homens acham algumas coisas erradas e algumas coisas certas. Por exemplo, a morte, por exemplo, é tido como algo ruim para o homem, né? A morte, ela encerra a vida humana. E ela é tida na sociedade culturalmente como algo ruim para Heráclito, certo? Só que Heráclito ele vai dizer o seguinte: quando o homem diz que algo é ruim, ele está impondo a sua própria visão de mundo. Né? Mas para Deus, que enxerga todas as coisas, a morte do homem ela é só um processo importante para um bem maior, vamos dizer assim, né? Para harmonizar a singularidade das coisas. Porque o homem, assim como todos os outros objetos para Heráclito, ele é uma centelha dessa razão universal. Ele é um aspecto do uno, certo? Só que, a partir da liberdade do homem, ele pode tanto escolher se distanciar, né, e nesse sentido se reconhecer como algo diferente do uno, ou ele pode se reconhecer como uno e buscar viver conforme a harmonia do uno. E na medida em que ele vive sem se reconhecer e sem buscar a harmonia com a unidade das coisas, o homem, ele é mau nesse sentido. Porque o homem, ele discorda, ele destoa, ele quebra a harmonia da razão universal de Deus nesse sentido. Então, o homem, ele meio que é um egoísmo do homem, né? Ele quer ser contrário à harmonia universal das coisas. E aí que se constituiria o mal propriamente na filosofia de Heráclito. Então, o bem para Heráclito, a finalidade do homem, né, o bem, é buscar se reconhecer e viver conforme a harmonia da unidade das coisas, da harmonia do uno, né, do um. Ou seja, todas as coisas devem se unir e agir conforme uma harmonia. É por isso que, por exemplo, matar seria errado. Matar é eu me sobrepor, né, eu sobrepor a minha centelha da razão universal para justamente destruir algum outro aspecto do uno, certo? Eu não ajo. Você percebe que quando eu mato alguém, eu desprezo a harmonia da unidade das coisas, certo? Eu desprezo essa harmonia. Então é aí que surge o mal. É por isso que Heráclito diz que para Deus todas as coisas são justas e boas e certas. Mas os homens, eles, nas medidas em que eles querem ser mais do que outros, eles querem quebrar essa harmonia em benefício próprio, né, no egoísmo, eles, por fim, acabam criando, vamos dizer assim, entre aspas, o mal, né? Eles fazem o mal. Então, o mal seria nada mais do que o homem quando quebra essa harmonia da razão universal de Deus, né? Ou seja, quando ele quebra a harmonia que existe entre todas as coisas, entre todos os seres humanos, entre toda a razão do mundo em si. Né? Então, por exemplo, e aí nesse sentido é que Heráclito ele vai dizer que todas as coisas elas têm uma interdependência, né? Porque todas as coisas são harmônicas entre si. Então, por exemplo, o homem ele depende de muitas coisas para existir. Ele depende do ar, ele depende da comida para comer, ele depende da bebida, ele depende da luz, ele depende dos pais dele, ele depende da cultura. Ou seja, Heráclito ele vai dizer que no sentido em que todas as coisas são uma unidade, todas as coisas são interdependentes. E sendo todas as coisas interdependentes, quando eu quero quebrar essa harmonia existente
entre as coisas, eu crio o mal, né? Eu me distancio da unidade, né? É como se eu queresse ser algo fora da unidade, né? Eu quisesse me distanciar da unidade. Ou seja, na medida em que eu me distancio da unidade com as coisas, com a harmonia das coisas, eu faço o mal, né? E aí haverá só sofrimento ao homem. Então, Heráclito dizia, né? A finalidade do homem é se reconhecer como a centelha do Uno e agir em prol da harmonia do Uno. Então é só quando o homem se reconhece enquanto Uno, enquanto unidade, com todas as outras coisas, e vive conforme essa unidade, que ele atinge o bem e a virtude, certo? É assim que as coisas deveriam funcionar, certo? E isso é uma visão até presente em algumas religiões, como, por exemplo, salvo engano, o hinduísmo e o budismo, eles têm uma visão parecida, né, da questão. Então, aqui a gente destrinchou bastante a questão de Heráclito e viu quão profundo é, na verdade, a filosofia de Heráclito. Heráclito ele desenvolve, além de uma doutrina do movimento, da mudança, como nos é ensinado no ensino médio, ele também desenvolve uma questão ontológica, uma metafísica dele, né, que vai dizer sobre o que as coisas são, né, que todas as coisas são unas, todas as coisas são fogo. E ele vai desenvolver também uma ética, uma protoética, né? Porque não é muito bem uma ética, ele não desenvolve muito bem. Isso só vai acontecer lá com Aristóteles. Mas ele, basicamente, ele desenvolve uma protoética, né? Uma finalidade do homem, vamos dizer assim. E, enfim, então, Heráclito ele é muito mais profundo e é muito bom entender esse constituinte dele, né? Então, esse foi a palavra de Heráclito, capítulo 4 do livro Uma História da Filosofia, de Frederick Copleston.